Boa tarde para todos vocês. Eu sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 33 e 34. Então vamos para a santa e maravilhosa palavra de Deus. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Irmãos, eu achei lindo essa mensagem. Essa mensagem falou muito forte no meu coração. E sabe o que veio no meu coração? Quem consegue dar graças a Deus no meio da tempestade? Quem? Quem de nós consegue dar graças a Deus no meio de uma grande tempestade? Mas o apóstolo Paulo, ele deu graças a Deus no meio de uma grande tempestade. O apóstolo Paulo tinha que ir até Roma, ele estava em viagem no navio. E o navio sofreu uma grande tempestade. E já fazia dias que estava ali, a tempestade estava forte, e fazia dias que os marinheiros, as pessoas que estavam ali junto com ele, não estavam comendo. Aqui fala que fazia 14 dias que eles estavam sem comer. E o apóstolo Paulo falou que eles deviam se alimentar por causa da saúde deles, para que eles pudessem ter força. E muitas vezes, irmãos, no meio da tempestade, muitas vezes tem pessoas que não conseguem mesmo se alimentar. Mas é nesse momento que nós temos que buscar força. E o apóstolo Paulo pediu que eles comessem. E o que eu achei mais lindo mesmo, maravilhoso, foi essa parte aqui, ó. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. Partindo o pão, começaram a comer. Ele levantou o pão, orou no meio da tempestade. E o navio ali, ó, ali estava chuva, estava tempestade. O navio balançando para lá e para cá. E eles ali, no meio de uma grande tempestade, tinha um homem de Deus levantando o pão e dando graças a Deus. Pastora, como que isso pode acontecer? Sabe por que pode acontecer uma coisa dessa? Quando tem uma pessoa que crê em Deus, quando tem uma pessoa que conhece Deus. O apóstolo Paulo conhecia Deus muito antes da tempestade. Ele sabia que Deus tinha uma missão para ele. Ele conhecia, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. O apóstolo Paulo tinha uma promessa. Eu também tenho uma promessa. Você também tem uma promessa. Se nós temos uma promessa, a missão a qual Deus colocou nas minhas mãos e nas tuas mãos há de se cumprir. Não importa as tempestades que a vida dá. Não importa os problemas. Não importa o que aconteça, as circunstâncias mais terríveis que possam acontecer. Nada pode abalar a nossa fé. Nós temos que nos firmar na promessa. Se nós temos uma promessa, o diabo pode se levantar, pessoas podem se levantar, pode acontecer o que acontecer, nós temos que ficar firmes, sempre firmes nas promessas do Senhor. Mas como que o apóstolo Paulo sabia que ali nenhum fio de cabelo cairia da cabeça deles? Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. E ele falava com Deus. E aqui eu posso provar isso. Diz aqui, ó, em Atos 27, 22, diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio.
porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que você seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. E depois foi falado aqui, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmãos, isso aqui é uma revelação. Isso aqui é uma revelação. O apóstolo Paulo teve uma grande palavra de Deus. Esta é a chave da palavra de hoje. Se você tem uma revelação, se você tem uma promessa de Deus, se Deus te prometeu, Ele há de cumprir esta palavra. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, se Deus prometeu, se você tem uma revelação, se você tem um chamado de Deus, esse chamado há de se cumprir na tua vida. Porque aqui, irmãos, eu achei muito interessante essa palavra, mas muito interessante mesmo, essa palavra aqui, porque em Romanos 8:26 diz assim, 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Tudo contribui, irmãos, tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Deus pode transformar essa maldição em bênção. Deus pode transformar algo terrível que está sobre a tua vida em bênção. Por quê? Porque o inimigo se levanta para quê? Para tentar destruir, para tentar barrar você, para tentar fazer você parar. Quem sabe você estava indo, mas indo mesmo fazendo a obra com vontade, com força, com garra. De repente sobreveio uma tempestade. De repente sobreveio problemas e dificuldades na tua vida. Falar, pastor, essa palavra é para mim, porque realmente estou passando por isso. Está uma tempestade muito grande, o inimigo tem se levantado com muita fúria. Então faça como o apóstolo Paulo. Se você tem uma promessa, se você crê em Deus, se você anda com Deus como o apóstolo Paulo andou no passado, então, meus filhos e minhas filhas, fiquem firmes na promessa, porque nada de mal vai acontecer com você. O próprio Deus vai entrar nessa peleja e o próprio Deus vai te dar vitória. O próprio Deus vai caminhar contigo no meio dessa tempestade. O próprio Deus vai segurar nas tuas mãos e Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar força. Então, para terminar, irmãos, eu quero falar algo aqui para você. Nunca perca o ânimo. Nunca desista. Nunca murmure. Faça como o apóstolo Paulo. Dê graças a Deus. Nunca diga por que me sobreveio esse mal. Mas diga assim, Senhor, eu sei que o Senhor permitiu esse mal sobre a minha vida porque o Senhor quer me mostrar algo. O Senhor quer que eu aprenda algo. O Senhor quer que eu amadureça espiritualmente. E eu vou ficar firme, Jesus. Eu vou ficar firme, sempre constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque essa obra, irmãos, tem uma recompensa. Se nós ficarmos firmes, se nós não desistirmos, se nós ficarmos firmes na promessa, temos uma promessa. O Senhor há de cumprir, como Ele cumpriu na vida do apóstolo Paulo, Ele vai cumprir na minha vida e na tua vida. Então vamos orar? Mas antes de orar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você está gostando, compartilhasse com os seus irmãos, para que você pudesse estar me ajudando nessa caminhada de entregar a palavra do Senhor. Então vamos para a oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muitas vezes passamos por tantas lutas, Pai, passamos por tantas dificuldades, muitas vezes estamos que nem o apóstolo Paulo, Pai, estava dentro daquele navio, açoitado, Senhor, pela tempestade. Mas Ele, Senhor, Ele teve bom ânimo, Ele teve força e Ele deu força para aquelas pessoas que estavam ali. Pai, Ele ali praticamente, Senhor, Ele teve uma fé inabalável. Ele deu graças, Pai. Levantou o pão, agradeceu, fez todo mundo comer, Senhor Deus, ali naquela tempestade. Todos ficaram com ânimo, ficaram fortes. Ele tinha uma promessa e o Senhor cumpriu a promessa. Pai, que o Senhor venha cumprir essa promessa também na minha vida, Pai. Na vida de todos que estão passando por lutas, por tempestades, por momentos difíceis.
Creia em Deus. Tenha ânimo e creia em Deus, porque Deus há de fazer com que essa maldição se torne bênção na tua vida. Deus vai mover as águas. Deus vai mover as águas e te dar a vitória. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.